alto e declare: eu vou me esvaziar. Me esvaziar. Pra você, pra você, pra você. Tudo em mim ganhar. Tudo em mim ganhar. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando forma. Teu amor está ganhando em mim, declare, em mim. Ei, vai se assentando no seu lugar. Essa canção ela é poderosa demais. Às vezes você acha que a música não é apenas tem que cantar uma música na igreja, porque tem que cantar a música na igreja. Não, meu irmão, aqui eu instruo esses meninos aqui que cada canção precisa ser algo profético, tem que ser um tanger profético. Como foi quando Eliseu mandou chamar um tangedor, um músico. E aí trouxeram para ele e ele precisava daquilo. E eu sou um cara que sou movido pela música. Meu irmão, essa canção é muito profética. Eu vou me esvaziar. Eu entendi que a forma, um servo tem forma. Todo servo de Deus ele tem uma forma. E se tem uma forma, então foi tirado de uma forma. E a forma é Cristo. E a Bíblia fala em Filipenses que Cristo, mesmo sendo Deus, usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Se tem uma coisa que nós precisamos para poder caminhar junto, é estar todos os dias nos esvaziando de nós mesmos. O verdadeiro servo não é aquele que faz um monte de coisa. O verdadeiro servo é aquele que sabe se esvaziar. Tem gente que pode estar fazendo um monte de coisa. Por exemplo, tinha um fariseu que estava fazendo um monte de coisa. A Bíblia fala que ele gritava nas esquinas. A Bíblia fala que ele falava: está aqui meu dízimo, está aqui minha oferta, para que todo mundo visse. E a Bíblia fala que o publicano ele veio e se dobrou e nem sequer levantava a cabeça com medo. Por quê? Meu irmão, publicano, cara. Publicano era aquele cara que cobrava imposto do povo de Israel para o povo de Roma, para os romanos. Era um cara que trabalhava para o inimigo, vamos dizer assim. A Bíblia fala que o fariseu ele se mostrava ser crente. A Bíblia fala que o publicano antes dobrava o seu joelho e nem sequer ousava levantar a cabeça dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Meu irmão, a forma de servo é aqueles que se esvaziam. E outra parte poderosa dessa canção é que o amor de Deus ganha forma em nós através dos nossos corações contritos e quebrantados. E meu irmão, uma das revelações mais profundas da Bíblia é João 17. Para mim é uma das revelações profundas demais para esses dias. E é onde Satanás sempre tenta trabalhar para parar. Por quê? Porque é uma fundição. É nós uns com os outros e Cristo conosco, e tudo misturado, junto e misturado. É jogar tudo no liquidificador e bater junto. A igreja ainda não está assim com Cristo. Mas é a oração de Jesus em João 17. Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Ou seja, para que eles entendam o propósito. Não tem a ver com amor, tem a ver com propósito. Tem a ver com aquilo que nos une. O que nos une? Um propósito eterno. O que nos une não é o amor. O amor é consequência de um propósito, é resultado de um propósito. Eu amo você, você me ama, nós se amamos, nos relacionamos, temos afeto uns com os outros, comemos churrasco, pizza, um convida para comer na casa do outro, maravilhoso, glória a Deus, essa é a unidade da igreja. Mas isso é consequência de um propósito. Porque o dia que o propósito deixar de unir a gente, pode ter certeza, o amor não vai nos manter unidos. Porque o amor ainda não é perfeito. Entenda, o amor ainda não é perfeito. Deus é perfeito, Deus é amor. Mas o nosso amor ainda não é perfeito. É por isso que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria. Pastor, o amor de muitos não está dizendo daqueles que estão lá fora. Não, eles não conhecem o amor. A Bíblia não é para o povo que está lá fora. A Bíblia foi escrita para o povo que está do lado de dentro. Quando a Bíblia vai falar para o povo que está lá de fora, você vai encontrar Romanos. Romanos é
uma instrução para aqueles que ainda não vieram, para os gentios. Mas quando a Bíblia está falando sobre Coríntios, quando Paulo manda carta para Coríntios, quando manda para Éfeso, é tudo igreja de Cristo, é tudo um povo que já serve a Deus, um povo que já conhece. Com exceção de Romanos, que é o evangelho para o povo gentil, o restante da palavra é tudo para o crente que já é convertido. Então o amor que se esfria não é daquele que está lá fora, não é do gentil, ele não tem amor, não conheceu o amor. O amor que se esfria é o meu e o teu aqui do lado de dentro. Então, para que o amor não se esfrie, o que precisa ter é propósito. Se tiver propósito, o amor nunca se esfria. A gente consegue se relacionar uns com os outros. Já percebeu que tem crente que sai da igreja porque se frustrou com o irmão da igreja? Ah, então eu vou sair da igreja. Então não é amor. Porque se tiver amor de verdade, a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele faz com que eu suporte. Então, sabe, ele faz com que eu suporte as deficiências do Fabiano que mexe comigo, e se está mexendo comigo, então alguma coisa está curando em mim. Quando alguma coisa na tua vida me incomoda, o problema não é você, o problema sou eu. Quer dizer que eu preciso ser tratado, o meu amor precisa ser tratado, porque eu preciso aprender a conviver com você, mesmo em meio às diferenças. E o que faz com que eu e você possamos conseguir viver e nos amar, mesmo em meio às diferenças? O propósito. Ou seja, aquilo que nos une que é maior do que tudo. Quem está entendendo isso? Não é o que eu vou pregar nessa noite, mas é só para você compreender que eu te amo. Mas se você falar, pastor, não dá para caminhar junto mais e tal, eu vou continuar te amando. Teve os irmãos que saíram daqui e acharam que a gente ia continuar lá, tendo o mesmo relacionamento que tinha quando estava aqui. Eu falo, cara, eu te amo, mas eu não consigo mais ter o mesmo relacionamento. Ô pastor, mas então não é amor? Não, é amor. Só que o que nos une é o propósito. Então, caminharão dois juntos se não estiver em comum acordo? Amós capítulo 3. Caminharão dois juntos se não estiver em comum acordo? Paulo e Silas, Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13. Se amavam, mas não tinham mais concordância, não estavam mais dentro do propósito. A Bíblia fala que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Aí Deus levanta Silas no lugar de Barnabé. Barnabé era tranqueira? Não, mas a Bíblia fala que houve a divergência dos dois. Eles já não estavam mais concordando com o propósito. O amor pode até continuar, mas caminhar junto não quer dizer que a gente vai caminhar junto. Por quê? Porque o que tem que nos unir é o propósito. O que precisa nos unir é o propósito. Quando eu entendo o propósito do todo de Deus, e o propósito de Deus na minha vida, e você entende o propósito de Deus na tua vida e no todo, porque a tua vida não é só para você, mas é para o todo, a gente consegue caminhar, andar junto, meu irmão. Foi por isso que Deus tirou o povo do Egito e mandou o povo ir adorar no deserto. Você percebeu que no Egito o povo não tinha problema uns com os outros? Por quê, pastor? Porque no Egito cada um cuidava de si mesmo. No Egito cada um trabalhava para comer a sua comida. No Egito eles não tinham unidade, mas estavam juntos. Agora a verdadeira unidade foi representada e foi mostrada e revelada quando eles foram para o deserto. Por quê? Porque aí no deserto começou a aparecer toda a sujeira. Aí no deserto eles começaram a querer se matar entre eles. Por quê? Porque no deserto entrou algo em comum, o propósito. E eles não entendiam. No deserto, eles começaram a trabalhar por causa de uma coisa: a terra que mana leite e mel. Era o propósito deles, alcançar a terra que manava leite e mel. Então viver pelo propósito, meu irmão, é mais difícil que viver por amor. Só que o amor, quando acaba, acaba. O propósito não, ele permanece para toda a eternidade. Porque dele, por ele, para ele são todos. Pastor, o que é propósito? Propósito é o que faz com que a minha e a sua vida tenha um fim em Cristo. Propósito é o que faz com que tudo aquilo que nós vivemos tem um fim em Cristo e não um fim em si mesmo. O amor tem um fim em si mesmo. Tem mães que jogam a criança no lixo. Que amor é esse? Tem mães que têm a capacidade de abortar um filho. Tem pais que abandonam seus filhos. Tem filhos que matam seus pais. Que amor é esse? Pastor, mas está falando do lado de fora? Não, estou falando do lado de dentro. Tem pais espirituais que abandonam seus filhos espirituais. Eu sou um órfão de pai espiritual. Meu pai foi embora. Tem mais uns irmãos que congregam com a gente que não estão aqui hoje, que eram da mesma igreja. O pastor foi embora, abandonou e nos deixou à mercê. Graças a Deus, a gente tinha um propósito, a gente não focou no amor. Choramos quando ele foi embora, foi triste, mas eu percebi que todo mundo foi embora. Porque o que nos une é o propósito, meu irmão. Amém? Quem entende isso?
Então essa canção ela é profética. E aí eu estava ali atrás orando. E aí o Fabiano ministrando aqui, Deus falou para mim: filho, o de repente está criando forma. Porque não adianta o de repente vir do nada. O de repente não vem do nada. O de repente Deus ele vem, como vem em Atos, através de uma promessa. Deus fez uma promessa do de repente dele. Quando ele vem, meu irmão, o que dizer e o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, mas entenda, propósito é mais do que tudo. Jesus amava o Pai, sim ou não? Mas quando ele está no Getsemane, ele fala: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Se fosse por amor, era por propósito. O amor revela o verdadeiro propósito. Amém, meus irmãos? Então o que nos une aqui? O propósito. Mas o amor é gostoso, e o amor faz parte. Só que o amor não sustenta o relacionamento. O que sustenta o relacionamento é o propósito. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Maravilhosa. Eu estava com alguns textos no meu coração, umas palavras no meu coração, Deus falando comigo essa semana. Aí hoje, quando eu fui tirar um tempo de meditação na palavra que eu achava que eu ia ministrar, eu abri a Bíblia em Atos capítulo 9 assim, e aí eu me deparei com um texto, cresceu assim, Deus falou: presta atenção nesse texto. E aí eu dei uma meditada, mas eu oro para que o Senhor nos revele a boa, perfeita e agradável vontade dele aqui nessa noite, amém? Atos capítulo 9, versículo de número 10, que a gente vai ler. A palavra do Senhor diz o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 10, todo mundo achou? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, no qual um homem chamado Ananias, que é você, se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, eu tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem, quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, versículo 15, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido. Repete comigo: eu sou um instrumento escolhido. Não, você vai repetir de volta, porque isso precisa entrar dentro do teu espírito. Diga: eu sou um instrumento escolhido. Agora pela terceira vez você vai repetir, e no final você vai dar glória a Deus e aleluia, e vai deixar bradar o leão aí dentro de você. Repete comigo: eu sou um instrumento escolhido. Xaramassou de quem? Preste atenção. Você é um instrumento escolhido por Deus para quê? A fim do quê? Ou com que propósito? A fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Versículo 16, revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer, por causa do meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de se alimentar, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Versículo 20 para terminar. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Presta atenção. Você conhece o contexto de Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Paulo ele pede uma carta, uma autorização para poder ir até Damasco e fazer o quê? Ir para prender os cristãos que estavam agora professando o nome de Cristo.
nesse contexto de Atos capítulo 9, no contexto de Atos capítulo 22, os cristãos aqui ainda não eram chamados de cristãos, mas sim os do caminho, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Saulo, ele estava matando alguns cristãos, o sangue de Estevão, de Atos capítulo 7, estava sobre as mãos de Saulo, foi ele que deu ordem para que metesse a espada mesmo, pedrado, que tivesse na mão para arrebentar com os crentes, que até então não eram chamados cristãos. E a Bíblia fala que Saulo, ele estava caminhando pelo caminho de Damasco, indo até Damasco, para poder cumprir com aquilo que ele já tinha pedido autorização, quando Jesus aparece para ele, uma luz forte vem do céu. A Bíblia fala que Saulo cai de joelhos no chão. É maravilhoso o contexto do encontro de Saulo com Jesus. E a Bíblia fala que Saulo, ele fica cego. Eu ministrei uma palavra aqui, se eu não me engano, foi domingo que eu preguei sobre o homem cego? Foi. Há pessoas, meu irmão, que estão cegas porque estão cegas. Agora há pessoas que é o próprio Deus quem cega. Por que, pastor, que Deus cega? Para Deus transicionar um entendimento e um pensamento. Por quê? Porque você olha para Saulo e você joga o condena a ele, sim ou não? Poxa, Saulo matava os crentes. Mas cai entre nós que Saulo representa uma boa parte dos líderes e dos crentes de hoje. Por quê, pastor? Porque Saulo não estava fazendo nada além de tentar defender a sua fé. A Bíblia fala que Saulo, ele é conhecedor das Escrituras. Saulo era um cara como um fariseu, um cara que conhecia totalmente as Escrituras, um cara que se movia por aquilo que ele aprendeu, um cara que estava ali tentando defender a sua fé. Então preste bem atenção, não é uma coisa ruim o que Saulo estava fazendo. Ele não era o anticristo, até porque se ele fosse o anticristo, Deus nem tinha pegado ele, apesar que Deus ter pego até os anticristos, mas a Bíblia fala sobre os anticristos, que são os falsos cristos, aqueles que vão pregar o contrário. Saulo não, a intenção de Saulo é boa, a intenção dele era preservar a fé, era preservar os ensinamentos, era preservar a doutrina, era preservar todo o catolicismo gospel que ele tinha, todos os ensinamentos que ele tinha sobre a Bíblia. A intenção de Saulo era boa. Está cheio de gente hoje tentando, meu irmão, preservar, através de doutrina, através de pesos, tem líderes que estão tomando o lugar de Deus, porque às vezes não é porque ele quer ser o Deus da igreja, mas é porque ele está tentando preservar alguma coisa, que de fato é bom que se preserve. Porém ele não entendeu que o novo de Deus veio. Jesus era o novo de Deus. Jesus, ele vem para cumprir com tudo aquilo que Saulo estava tentando defender. Jesus, ele vem como um vinho novo. E sabe, nesses dias, essa palavra ela pega duas veias. Só que se eu for pegar essas duas veias aqui, a gente vai gastar 3 horas aqui. Mas eu entendi muitas coisas aqui, meu irmão. E uma coisa que eu entendi sobre essa casa, sobre esse ministério, é que nós estamos debaixo de um ministério, de uma unção de Ananias. Por quê, pastor? Porque Ananias foi o cara que Deus levantou, foi o ministério que Deus levantou para conduzir Saulo. Alguém que estava tentando defender toda a sua fé, com unhas e dentes. Por quê? Porque Deus veio, Jesus chegou e estragou tudo aquilo que ele tinha construído, ou que tinha sido construído. Meu irmão, nós temos visto nesses dias, que Deus, ele tem mexido na estrutura da igreja. Ele está bagunçando algumas coisas que a gente colocou em ordem, porque a ordem de Deus não é a nossa. A ordem nossa é bagunça para Deus, mas a ordem de Deus, ela é maravilhosa. Saulo estava tentando botar em ordem aquilo que Deus mesmo estava frustrando e atrapalhando. E Saulo representa um transicionamento ministerial. Por quê? Porque Deus queria usar Saulo. Eu conheço irmãos que chegam na igreja e falam: pastor, eu era coroinha. Pastor, eu conheço pastores que fizeram seminário para ser padre.
Pessoas que, por outro lado, estudaram para ser pastor, estudaram para isso, fizeram seminário, teologia, pegou toda a bagagem de religião e trouxe para a sua vida querendo fazer alguma coisa. E Deus gosta dessa garra. Eu era um cara que tocava na igreja, cantava, fiz parte do coral da igreja aqui da igreja do Santo Antônio, quando eu era criança. Passou-se alguns anos, Deus me usando, me levando para vários lugares, ministrando, tocando guitarra. Na época não deixava tocar violão, eu só participava dos ensaios, eu não conseguia tocar violão na igreja. Mas cantar eu ia lá com um coletinho assim, mas tocar o violão ninguém deixava. Perdi a conta de quantos lugares eu já pisei com o meu instrumento, tocando, ministrando. Meu irmão, preste muita atenção. Há muitos homens de Deus tentando fazer a coisa de um jeito que Deus quer fazer de outro. E eu e você, quando chegamos aqui, é a mesma coisa. Os irmãos que ainda vão chegar, essa casa aqui tem 98%, eu acho, de crente que veio de outro ministério, sim ou não? O que nós temos de recém-convertido aqui? Tirando acho que a Kemily, só a Kemily que nós temos de recém-convertido aqui. Porque o nosso trabalho aqui é consertar a rede. Nosso trabalho não é de lançar muita rede, mas de consertar a rede. A Kemily é uma das recém-convertidas. Poucos foram os recém-convertidos, chegaram aqui, que batizamos, que permaneceu, que ficou. Poucos são, mas por quê? Porque essa casa aqui, ela tem o propósito de conduzir aqueles que estão chegando aqui, já trabalhando, servindo. Porém, o trabalho é alinhar. A Bíblia fala que Deus levanta um cara chamado Ananias, e esse é o propósito desse ministério. E eu e você, quando chegamos aqui, quando compreendemos o Evangelho do Reino, nós chegamos desse jeito. Tem gente aqui que ainda está tentando defender algumas ideologias. Por exemplo, aqui na igreja, os meninos podem tocar de calção. Mas tem gente que chega, aquilo ainda mexe. Não, mas eu preciso. Eu estou vendo um monte de gente saindo de um monte de igreja, porque está por aqui, está saturado com os Saulos que estão governando a igreja. Porque ao invés de lançar, estão matando. Saulo, ele matava cristãos. Depois que ele se torna Paulo, depois da transição, depois que Deus exerce um processo na vida de Saulo para se tornar Paulo, você vai ver Paulo enviando Timóteo, você vê Paulo enviando Tito, você vai ver Paulo dando destino para homens como o carcereiro de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos. Olha só, um cara que matava cristão, agora ele vê um cara querendo se matar com a espada, ele fala: para, não faça esse mal para você, estamos aqui. Atos capítulo 16, a Bíblia fala que esse mesmo homem leva Paulo para casa, cura as feridas de Paulo, e a Bíblia fala que naquele dia toda a família daquele homem é cheia do Espírito Santo, todo mundo se converte. Meu irmão, um cara que matava cristãos, agora já não está mais matando, mas dando vida, e esse é o trabalho de Deus da minha na sua vida. Por quê? Porque não adianta você ser crente para matar as pessoas que vão vir depois de você. Quando Deus te traz para a igreja, quando Deus te traz para Ele, quando você encontra a luz, o trabalho de Deus é trazer vida para você, para que Ele possa gerar vida em outros através de você. Está cheio de líder, pastor, ministro, em vez de lançar e dar vida para os seus filhos espirituais, estão matando os seus filhos espirituais. Paulo, quando enviou Timóteo, ele circuncidou Timóteo e enviou Timóteo. O que a gente vê os líderes hoje fazendo é castrando, ou seja, parando os seus filhos ministeriais para que eles não dê fruto, não dê filhos, para que eles não desenvolvam o ministério, para que eles não desenvolvam o chamado. E essa casa aqui tem essa função. A função desse ministério, do meu chamado, é ser um Ananias na sua vida, meu filho. Para quê, pastor? Para que você tenha um destino em Deus. Você não vem aqui para sentar a bunda aqui e não ser ninguém além de um membro de banco. Eu não conheço membro de banco, eu conheço membro do corpo. E todo membro do corpo tem uma função. Agora presta atenção, no começo do meu ministério, muita gente chegava e falava: Ih, Deus, aí não vai dar em nada. Deus, isso daí blasfema contra o teu nome. Deus, esse aqui, homossexual, prostituto, assassino.
Adúltero. Ih, Deus, não vai dar em nada. Deus fala, calma aí, rapaz. Calma aí que o negócio é comigo. E Deus começou a me fazer a ver com os olhos da graça e da misericórdia. Porque se eu me continuasse sendo um Saulo, eu já passei pelo processo. Se eu continuasse sendo Saulo, eu ia estar aprisionando vocês. Eu ia estar sufocando vocês, como muitos líderes fazem hoje. Em uma semana, eu ouvi falar de 2 lideranças que está sufocando os seus liderados. Agora preste muita atenção no que eu quero te falar nessa noite. Você chega aqui como um Saulo. Eu, quando cheguei no reino de Deus, eu cheguei como Saulo. Como assim, pastor? Eu já era convertido, já tinha vindo de um lugar, aprendi muitas coisas boas, muitas coisas ruins, porém eu tinha uma religiosidade dentro de mim, que era a mesma religiosidade de Saulo. Aquela religiosidade onde eu queria defender tudo e qualquer coisa que fosse diferente. Quando eu me converti também, eu achei que eu tinha que ser um pastor que só ia usar terno e gravata. Eu mesmo mudei meu jeito, eu mesmo quase me matei. Aí Deus mandou um profeta lá da Colômbia, apontou o dedo para mim e falou, eu quero te usar desse jeito, cara. É desse jeito que eu quero te usar, nada contra terno e gravata, mas entenda o que eu estou te dizendo. Eu também me critiquei. Eu falei, Deus, como o Senhor vai me usar desse jeito? Eu preciso usar terno e gravata, eu preciso ser diferente, eu preciso ter cara de crente. Não, você não precisa ter cara de crente, você tem que ter um coração de crente. Cara de crente você não precisa ter. Porque Saulo tinha cara de crente. Saulo conhecia a Bíblia melhor do que eu e você. Saulo foi instruído, muito bem instruído e praticante da palavra. Saulo era um cara temente, tremente e tremia diante da presença de Deus. Saulo não era um cara ruim não. Saulo apenas estava tentando guardar os valores que ele aprendeu. Só que os valores que ele aprendeu não valiam de mais nada, porque Cristo tinha vindo e mudado toda a circunstância. E a Bíblia fala que Deus cega Saulo. Olha para mim. Deus precisa cegar a gente às vezes. Por quê, pastor? Faz parte do processo. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Função ou serviço não define chamado. O que Paulo fazia para Deus não definia ele ser um chamado por Deus. Paulo conhecia as escrituras, sim ou não? Paulo pregava o evangelho, sim ou não? Paulo entrava na sinagoga, sim ou não? Mas o que ele fazia e a função que ele tinha como um sacerdote não definiu o chamado dele. Olha o que eu vou te falar. O que você faz para Deus não define o teu chamado. Como assim, pastor? Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, curei enfermo, em teu nome eu abri igreja, em teu nome eu preguei evangelho. Apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Está entendendo? O que você faz para Deus, o que você faz aqui na igreja não define o teu chamado. Músicos, ministros que estão aqui, irmãos que estão fazendo um monte de coisa aqui, o que vocês estão fazendo não define o chamado de vocês, mas o chamado de vocês define o que vocês estão fazendo e ainda até vão fazer. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não foi chamado para fazer. Mas não é que não foi chamado porque... Não. É porque para Deus mais importante o que você vai fazer é quem você vai se tornar. O evangelho não é sobre o que fazemos. O evangelho é sobre quem estamos nos tornando. Olha para mim. Deus não precisava daquilo que Saulo tinha. Até porque depois Saulo fala, olha, tudo que eu tenho eu coloco como esterco. Ou seja, é cocô. Não presta. Diante da revelação do conhecimento de Cristo Jesus. Então preste atenção, o que eu e você fazemos não define o nosso chamado. O fato de estarmos fazendo coisas não quer dizer que nós temos um chamado para fazer. Porém, se nós tivermos um chamado, nós vamos exercer e fazer essas coisas. É isso que Deus precisa quebrar em nós. Deus precisa nos transicionar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está bem com Deus só porque a gente está trabalhando na igreja, só porque a gente toca no louvor, só porque a gente faz isso, faz aquilo. Não! O que define se está bem ou não é o processo de Deus na minha vida depois do meu chamado. Presta atenção, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção nesse texto. A primeira coisa que Deus faz quando Ele te chama, Ele precisa cegar você. Me pergunta por quê?
Porque Deus precisa nos deixar inutilizável. A primeira coisa que Deus tem que fazer comigo e com você quando Ele me chama é me deixar inutilizável. Por quê, pastor? Porque Deus não quer me usar com aquilo que eu tenho. É o que eu falei agora há pouco, eu preciso me esvaziar para Deus me encher daquilo que Ele quer me encher para Ele me usar. Saulo tinha conhecimento da palavra, mas para Deus não servia. A primeira coisa que Deus faz com Saulo é inutilizar Saulo. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que vir para a igreja, sentar a bunda na cadeira, então ficar inútil? Não, entenda o que eu estou te dizendo. Não tem a ver com o teu serviço, preste atenção. Você pode fazer as coisas, que tem gente que começa, por exemplo, eu comecei como? Eu comecei tocando bateria na igreja. Eu era baterista da igreja. Sobrou uma vaguinha lá, eu falei, você toca bateria? Toco. Fui para a bateria, tum tum pá, tum tum pá. Depois da bateria eu fui para o contrabaixo. Depois do contrabaixo fui para a guitarra, que é o meu instrumento. Depois da guitarra eu fui para ministro de louvor. E depois de ministro de louvor, hoje eu estou aqui como pastor. Olha para mim, o meu chamado está relacionado àquilo que está em Efésios. Eu sou um profeta, tenho um encargo pastoral, cuido da vida de vocês. Então o que eu estava fazendo naquele dia era coisa boa. Era bom o que eu estava fazendo. Só que quando eu vim para a igreja, eu era do mundo e eu tocava um rock and roll nervoso, vivi sexo, drogas e rock and roll. Quando eu cheguei na igreja, eu estava doido para tocar na igreja. Mas eu não fiquei inutilizável. Em 2 meses meu pastor botou para tocar na igreja. Entenda que o que Deus vai inutilizar em você não tem a ver com o que você vai fazer. Tem a ver com quem você vai se tornar. Porque Deus queria transformar Saulo em Paulo. O que Deus queria fazer era mudar dentro. Às vezes você está fazendo coisa na igreja, trabalhando na igreja, mas o teu verdadeiro propósito, o teu verdadeiro chamado está inutilizável. Por quê? Porque Deus está transicionando você. Para Deus, mais importante é mudar você e transformar você, para que daí Deus use a tua vida para pregar o evangelho, do que verdadeiramente. Então preste bem atenção no que eu estou te falando. Algumas igrejas, alguns ministérios vão botar você no banco e vão falar, não, primeiro você precisa passar por um processo. Eu concordo com eles, é a forma que Deus deu para eles, Yaz Xará, primeiro você é curado, para depois servir. Mas no meu entendimento, naquilo que Deus liberou nessa casa, você precisa ser curado enquanto você é usado. Tem áreas que você não vai poder ser usada, mas tem coisas que você pode trabalhar. Porque a hipocrisia que existe é o seguinte, o cara vem para a igreja, e ele é inutilizável para a igreja, para o pastor, mas o dízimo dele é bem-vindo. Uma vez, acho que o Eduardo estava junto, não, né? Teu irmão estava na igreja uma vez com a gente, e aí tinha um casal lá de namorados, que foi visitar, e aí a gente estava ceando, e eu falei, olha, fique à vontade, se vocês quiserem ceiar. Eu falei, na igreja vocês ceiam? Daí ele falou assim, não. Daí eu entendi que eles não estavam ceando porque estavam namorando. Aí eu falei, mas dizimar na igreja de vocês podem. Aí esse cara olhando para mim assim, eu falei, quer dizer que o teu pastor deixa você dizimar e ofertar? Porque para ele é bem-vindo. Agora, você ceiar, você não pode, que você está namorando? Ou é 8 ou 80, meu irmão. Então eu tenho para mim nessa casa aqui o seguinte. Por exemplo, chegou alguns meninos aqui, Duarte, chegou o Jonadab, chegou o Marcel. Chegou aqui em questão de 3 meses, já estavam fazendo o que eles têm o dom deles de fazer, que é tocar, que é, sabe, tem irmão que chega, pastor, posso fazer a cantina também? Pode. Meu irmão, você pode se envolver com qualquer coisa do diaconato da igreja, com o serviço da igreja, não tem problema. Mas entenda que o que você está fazendo não define quem você vai ser em Deus. Mas quem você vai se tornar em Deus, define o que você vai fazer. Tem pessoas que descobrem o chamado no meio do caminho. Olha só, preste atenção, a primeira coisa sobre o verdadeiro chamado de Deus na minha e na sua vida. E quando eu falo verdadeiro chamado, não tem a ver com o que Deus fez quando tirou você do mundo. Tem a ver quando Deus tira você desse sistema religioso, da Babilônia. Sai dela, povo meu. A primeira coisa, a Bíblia vai dizer, não está aqui no texto, está um pouquinho antes no contexto, ali entre o versículo 1 e o versículo 9, que Deus aparece para ele e ele fica cego. Se tem uma coisa que Deus precisa de vez em quando fazer em nós, é nos botar cegueira. Que cegueira, pastor? Cegueira em algumas áreas da nossa vida, para que a gente possa compreender que aquilo que a gente acha, que a gente, nossa, cara, eu conheço pastores que não têm o chamado para ser pastor, mas ele fez um curso de teologia e fez um curso de
palestrante. E ele prega muito bem. Prega, mas o chamado dele não é aquele. Tem coisas na minha e na sua vida que é inutilizável, meu irmão. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus vai precisar inutilizar para que a gente entenda que é o que Ele vai fazer em nós que é mais importante do que aquilo que estamos fazendo. Já pensou como Saulo ia se achar o Todo-Poderoso? Deus falasse: ô Saulo, uau, você tem um dom maravilhoso, você é muito temente a mim. Uau, Saulo, eu estou vendo que você está matando os crentes aí porque você teme a mim. Porque de fato ele fazia porque temia. Já pensou, Saulo? É, mestre, mestre, é. A primeira coisa que Deus tem que fazer comigo e com você é quebrar o meu e o seu orgulho. E para quebrar o meu e o seu orgulho, Ele tem que mostrar para mim e para você que aquilo que eu e você temos na nossa mão para fazer, as nossas forças, não prestam para Ele. Ele vai precisar botar as forças dele em mim e você. Qual é a segunda coisa, pastor? A segunda coisa é que quando Deus consegue quebrar você e cegar você, então Ele pode revelar para você qual é o propósito dele. Versículo 16: revelarei a Ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Deus já chega arrebentando. Você não vai ficar rico, milionário, não. Quer me seguir? Meu irmão, eu vou pregar uma mensagem daqui uns dias aqui, que Deus bradou no meu coração hoje. No exato momento que eu saí daqui, a Bruna esqueceu o chupeta das crianças, do beijo e tal. Eu cheguei 6 horas aqui na igreja, 5h30, 6 horas. Voltei lá em casa, no meio do caminho, Deus falou comigo sobre felicidade. Qual é a verdadeira felicidade? Mateus capítulo 4, vou pregar logo para vocês. E a verdadeira felicidade não tem a ver com aquilo que a gente acha que é felicidade. Porque para nós felicidade é um carro novo, uma casa nova. Felicidade para nós é o bolso cheio de dinheiro. A felicidade nossa é não precisar pedir. Felicidade é poder dar e não precisar pedir emprestado. Mas a verdadeira felicidade está em Mateus capítulo 4. Bem-aventurados. Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. 4, 5. 5. Obrigado. Meu irmão, aquilo que eu e você carregamos, às vezes é inutilizável. Para quê? Para que Deus verdadeiramente revele qual é o propósito dele. Preste atenção: revelarei a ele tudo quanto lhes for necessário, que será necessário sofrer por causa do meu nome. Por quê, meu irmão? Porque chamado tem um preço. Você não paga um preço para ser salvo, mas para viver um chamado de Deus e um propósito de Deus, você paga um preço. Saulo pagou um preço. Paulo chegou a escrever para as igrejas lá de dentro de Roma, lá na prisão de Roma. Ele tinha direito de algumas coisas, uma vez por semana. O que ele pedia? Um papel e uma pena. Eu quero escrever algumas cartas. O direito dele ele usava para abençoar a igreja. Então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes e fiques pleno, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Preste muita atenção. Está cheio de líder cego aí. Está cheio, meu irmão. Discipulado não é gerar líder. Discipulado é gerar Cristo nas pessoas. Está cheio de líder que, ao invés de gerar Cristo nas pessoas, está gerando líderes feridos. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com Saulo. Uma coisa muito importante você entender é que o que nos move é a revelação. O que nos sustenta, preste atenção no que eu vou te falar, o que nos sustenta é a palavra de Deus. Mas o que nos move é a revelação. Filipenses capítulo 3, cada um ande, se mova segundo a revelação que recebeste. Está cheio de gente que está fazendo um monte de coisa, mas não está fazendo segundo uma revelação. Não está se movendo sobre uma revelação. Está cheio de líder, pastor, ministro, músico que canta na igreja, pastor que prega, que cuida de gente, que não anda sobre a revelação. Por isso que ele fere as pessoas, machuca as pessoas. Entende? Por isso que você que está aqui saiu de algum lugar que alguém te feriu. Conversava com o irmão esses dias e falou: pastor, saí de um lugar aí, o pastor só faltou me bater. Eu falei: cara, eu já apanhei já. Teve um pastor que me deu um soco na cara. E eu falei para ele: você e 95% dessa igreja aqui, daqueles que estão aqui, daqueles que não estão aqui, a maioria veio machucado e ferido de algum lugar. Por quê? Porque ao invés daquele líder andar na revelação, ele não anda na revelação, ele anda segundo a lei de Moisés. Então se você pisar na bola, eu vou meter uma pedrada na tua cabeça. É aquele famoso assim: o irmão pecou, então vamos botar ele no banco.
Isso daí é farisaico. Isso é doutrina de Moisés. Não, aqui a gente faz o seguinte: você pecou, vamos sentar, vamos conversar, vamos alinhar você, vamos cuidar de você, porque se você pecou, você está ferido, vamos tratar você. Meu irmão, quem não anda sem uma revelação, anda na sua própria revelação. Um pastor amigo meu diz o seguinte: quando você não entende o propósito de Deus, o teu coração gera os teus próprios propósitos. Quando você não recebe uma revelação de Deus, de como caminhar, você caminha segundo a tua revelação, ou seja, sobre a tua alma. Você acha que é do teu jeito, da tua forma. Não, é do meu jeito. Por isso tem gente que se machuca e continua, é ferido. E ao invés de curar as pessoas, na verdade a vida dela é para ferir os outros. A maioria que está aqui, a maioria que congrega nessa casa, veio de algum lugar machucado e ferido. Podia falar aqui de vários. Tem gente aqui que foi expulso da igreja, que falou assim: profeta aqui nessa casa não se cria, vai embora. Tem gente, meu irmão, tem gente, se for abrir, expor aqui, a condição é caótica. Por quê, pastor? Porque são Saulos. Só que se você se submeter, você não se torna um Saulo. O problema de você ter passado por isso é que Deus não quer que você continue sendo. Deus não quer que você traga esse legado. Então Deus quer curar você. E se você é o Saulo aqui hoje, você está tendo o privilégio de ser transicionado para Paulo, para que você não faça lá na frente com os teus liderados ou com pessoas que Deus vai botar na tua mão para você cuidar, você não vai ferir elas. Terceira coisa importante de entender, segunda é a revelação. Tem que andar sobre a revelação. O que é revelação, pastor? A ação de Deus revelada para o homem. Só para você entender. Revelação não é alguém que vai chegar aqui, eis que te digo. Não. Revelação da Bíblia é a ação de Deus revelada para o homem. Deus mostra para o homem como o homem deve se comportar. Para você entender mais ou menos, revelação é aquilo que Deus fez com Noé. Noé, constrói uma arca. Vou mandar um dilúvio. Deus falou, vou mandar um dilúvio, vou destruir com toda a terra. Beleza. Onde está a revelação aí, pastor? A revelação está quando Deus fala assim: Noé, você foi escolhido, e você vai construir uma arca, e você vai fazer a arca desse jeito aqui, não é do teu jeito, não é segundo a tua revelação, não é segundo o teu entendimento, é segundo o meu coração, você vai construir a arca do meu jeito. Essa semana assistiu Noah, aquele que foi feito com o Russell Crowe lá. Meu irmão, que heresia desgraçada. Eu assisti até o final, me arrependi, eu falei, vou me arrepender de assistir, mas que porcaria, os demônios ajudando o cara, Cã não entra com a mulher, só 100 que entra com a mulher, o inimigo entra lá dentro, nada a ver, viajar na maionese, elitizaram, mudaram totalmente a história de Noé. Meu irmão, quando Deus mandou Noé construir uma arca, ele falou, vai fazer desse jeito, ou seja, está aqui a revelação. Presta atenção no que eu vou te falar, quando Deus falou para Davi, que Davi ia construir o templo, e de fato Davi não construiu o templo. Na verdade Davi queria construir o templo, mas Deus não permitiu que ele construísse o templo, porque ele já tinha sangue nas mãos dele, já tinha matado, já tinha adulterado. Mas ele fala, mas o teu filho Salomão vai construir. A Bíblia fala que Deus deu a planta, ou seja, a revelação, a ação de Deus de como seria o templo. É importantíssimo entender que isso faz parte da transição. É aquele crente que vem para a igreja e ele acha que é do jeito dele. E aí quando Deus pega ele, Deus mostra que não é do jeito dele, mas é do jeito de Deus. Você está aqui para isso, para deixar as tuas ideologias de lado, os teus pensamentos de lado e falar, Deus, qual é a tua revelação? Meu irmão, a Bíblia fala que Deus declarou, me revelarei a ele. Deus já tinha aparecido para ele, sim ou não? Já tinha visto a luz, sim ou não? Já tinha visto, mas Deus falou assim, vou revelar ainda para ele. Eu só me apresentei para Saulo. Deixa eu falar uma coisa para você, alguns crentes aqui, Jesus só se apresentou, só viu a luz, está no processo ainda da cegueira. Qual cegueira, pastor? Aquela aonde você precisa ser inutilizável por um tempo, para que você seja humilhado, para que no tempo certo Deus te exalte. Em terceiro lugar, Deus precisa revelar para você. Por isso que todo mundo que chega aqui, chega em crise no começo. Pastor, mas interessante, daqui a pouco começa a esclarecer as coisas, porque Deus está revelando para você como é que Ele faz as coisas, e que as coisas que Ele faz é do jeito dele, não do teu jeito. Em quarto lugar,
Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes e fiques pleno do Espírito Santo. Tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Quarta coisa que você precisa entender, meu irmão, nessa noite, que doeu em mim para aprender, para entender, mas eu precisei entender. Deus, Ele não trabalha com você em particular. Ele se revela para você em particular. Quando Ele se revelou para Saulo, a Bíblia fala que somente Ele viu a luz. Os homens que estavam com Saulo, soldados de Saulo, está ali em Atos capítulo 9, do 1 ao 9. A Bíblia fala que os homens, os soldados ouviam, mas não viam. Quando Deus se revela para você, Ele se revela para você em particular. Mas a partir do momento que Deus se revela para você, e se revela, se verdadeiramente Deus se revelou para você, então Deus vai te conduzir por alguém. Olha para mim, você precisa de alguém para conduzir você. A tua experiência com Deus é tua. A revelação de quem Deus é para você é tua. O que Deus vai fazer através da sua vida é com você. A revelação de Deus é para você. Mas você vai precisar de alguém que conduza você. É por isso que Deus dá pastores para a igreja. Pastor faz o quê? Conduz, cuida, dirige. Olha para mim, 2010, 2009, Deus botou Ananias na minha vida, pastor David Alves. O cara liberou uma palavra só. A partir da palavra dele, comecei a ser conduzido. Meu irmão, quando Deus levanta você, Ele não fechou monopólio com você. Ele vai levantar alguém antes de você. E esse alguém antes de você vai ajudar você. Esse é um grande problema da religião hoje. Os líderes hoje, eles não querem ajudar o outro. Eu estou nessa casa aqui com um único desejo, levantar líderes aqui. Mas mais importante que levantar você como líder é ajudar com que seja formado Cristo em você. Porque para Deus que vai contar não é quem você liderou, quem você cuidou, para quem você pregou, que vai contar é se Cristo foi formado em você. É por isso que a canção hoje aqui foi: teu amor está tomando forma, está ganhando forma. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você me enviou. Olha para mim, eu vou falar com toda a autoridade de Deus aqui. Essa casa, ministério adora, e eu que vos falo, o anjo dessa igreja, fui chamado para ir até você e te conduzir. Tem muitas palavras que a gente ministra aqui que já abriu os olhos de muitas pessoas. Tem gente que chegou aqui que falou: não quero mais saber de nada, não quero saber de ministério. Saiu de lá ferido, machucado, não quero nem ministério. Eu falo: venha, filho, qual que é o teu talento, qual que é o teu dom? Venha, fica calmo, vamos trabalhar nisso. Você não vai sentar aqui: não, agora eu só quero ser membro de banco. Meu irmão, não existe membro de banco. Nós somos membro do corpo, e a Bíblia fala em Efésios que todo membro do corpo tem uma função. Você está aqui porque Deus tem uma função através da tua vida. Olha para mim, você é um instrumento. Sabe o que é interessante sobre vai, pois ele para mim é um instrumento escolhido? Presta atenção, está vendo esse instrumento? Não tem aqui. Meu violão, esses dias atrás eu fui lá e comprei um violãozinho, que eu precisava de um violão para mim ministrar. Saiu da loja novinho. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer é levar para o Jonadab, que entende de luthieria, e falar para ele: cara, regula esse violão. Veio com corda o violão, pastor? Veio. Veio afinado? Sim, os caras me deram o violão afinado. Mas ele não veio pronto para o uso. Você pode falar isso de instrumento musical, você pode falar isso de qualquer instrumento, para qualquer área, meu irmão. Todo instrumento precisa ser afinado. Saulo era o instrumento das mãos de Deus, sendo afiado por Deus e afinado por Deus. Olha para mim, eu e você somos instrumentos de Deus que precisamos passar por esse processo para ser afinado. Ele já era instrumento, mas precisava ser afinado. O meu violão, ele é um instrumento bom. Levei para o Jonadab, trocamos as cordas, daí ele mexeu, regulou o braço, regulou a parte de trás do rastilho. Aí ele falou: pastor, ainda falta uma coisa, nós temos que trocar a parte da frente ali, que é uma pecinha, que está torta, que veio meio empenadinha de fábrica. Nós vamos ter que moldar ali uma pecinha nova, e aí a gente vai colocar as cordas, vai ficar bem alinhadinho, aí o violão vai ficar 100%. É um violão. Funciona, pastor? Funciona. Mas não funciona com perfeição. Para funcionar com perfeição nas mãos de Deus, você precisa ser afinado por Ele. Esse processo aqui é um processo de afinação de Deus. Eu preciso querer ser afinado por Deus, que preciso passar pela luthieria de Deus. Uma faca precisa ser amolada para dar um corte preciso. Uma faca é um instrumento nas mãos de um açougueiro, mas ele precisa estar bem afiado.
Presta atenção, esse é o processo de Deus afiando e afinando a gente. E Deus vai ter que usar alguém para te afiar e te afinar, meu irmão. Deus vai usar alguém, é por isso que a igreja existe, para que um afine o outro. A mão não é nada sem o braço, o pé não é nada sem a perna. Todos nós dependemos uns dos outros. Somos uns com os outros, afinados e afiados. E Deus é que nos afina. O violão veio de fábrica, legalzinho. Mas teve que ir para a mão do Jonadab. Para que ele afinasse o violão, para que ele regulasse o violão, para que ele alinhasse o violão, meu irmão. Olha para mim, nós nos alinhamos uns com os outros, nos afinamos uns com os outros. Deus faz isso em nós. E através de nós. Mas alguém vai ter que te conduzir, meu irmão. Eu conheço um monte de gente aí, cara. Aqui na cidade está cheio de jovem. Que quer pregar. Quer ser pastor um dia, mas não quer ser pastoreado. Você não pode pastorear se você não foi pastoreado. Você não pode cuidar de alguém se você não foi cuidado. Você não pode curar alguém se você não foi curado. Tempo atrás eu vi uns meninos fazendo um trabalho na rua e eu falei, legal, estão fazendo um trabalho bonito. Aí Deus, pesada nova, meninada nova, eu falei, bonito, gostei. Só que eu conheço eles e a maioria deles são pessoas insubmissas. Não conseguem permanecer numa igreja, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança e no convívio dos irmãos. Não consegue, o negócio deles é fazer o trabalho na rua para não ter comunhão na igreja. Aí Deus falou assim para mim, eu falei, Deus, e o senhor usa? Deus falou assim, eu uso. Eu falei, mas que fim tem isso? Deus falou assim para mim, agora olhe para essas casas como Mevan, aonde o jovem se submete a um processo. Eles não ficam na praça pregando. Tem que ter gente na praça pregando? Tem. Mas esses caras que submetem, Deus leva para as nações. Eles vão pegar para as praças lá na Índia, na China, no Afeganistão. Deus falou assim, filho, eu até uso eles, mas é uma porção pequena, porque eles não se submetem para receber uma porção grande. Eles não se submetem ao processo de se esvaziar. Se eles se esvaziar, eu dou uma porção grande, e a porção grande eu posso levar eles para as nações. Começa ali. Quando a gente se submete ao processo, meu irmão, preste atenção, o apóstolo Paulo, ele foi o cara que mais escreveu o livro do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é o cara que mais enviou. O apóstolo Paulo escreveu quase todos os livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, dos que ele não escreveu, como Tito, como Timóteo, foi pessoas que ele enviou que escreveram. O apóstolo Paulo era um cara que nem eu e você, e pior do que eu e você. Fez coisas mais horríveis do que eu e você. Quanto mais eu e você nessa geração, meu irmão. Mas o apóstolo Paulo, meu irmão, ele não é santo. Santo é todos nós que se separamos na presença de Deus. Paulo foi um cara comum como eu e você, foi pior do que eu e você. E Deus derramou de graça na vida dele, transicionou ele, e ele se submeteu ao processo. Ele se submeteu a pessoas. É claro, depois você vai ler Gálatas, ele vai dizer, olha, quando eu fui chamado, ele vai dizer, olha, eu não consultei carne nem sangue, não fui até as autoridades. Meu irmão, ele estava falando não de um povo novo, porque aqui ele se submete a Ananias e aos discípulos. Ele estava falando dos antigos. Ele estava falando assim, olha, quando eu fui chamado, eu não fui consultar carne nem sangue, eu não fui consultar os homens os quais me ensinaram, eu não fui consultar, como é o nome daquele rapaz que Paulo cresceu nos pés dele, Gamaliel. Eu não fui consultar Gamaliel, eu fui andar com os discípulos, eu fui andar com gente que já estava andando com Jesus. Quando você se converte, meu irmão, você não, quando o jovem para a igreja, ele não eu vou consultar a minha antiga religião, eu vou consultar, meu irmão, é claro que se você for consultar, os caras vão parar você, porque as pessoas não querem que você entre no novo de Deus. Mas Paulo se submeteu, e olha o que a Bíblia fala, você vai até ele, você impõe as mãos. A Bíblia fala que, meu irmão, impor as mãos é uma coisa muito importante você entender. Quando a gente impõe as mãos sobre você, estamos liberando nossos dons sobre a tua vida, nossos encargos sobre a tua vida, nossos legados sobre a tua vida. A Bíblia fala que Jesus nos chamou para dar visão aos cegos. Ananias foi um cara que botou as mãos para dar visão para um cego. Mas pastor, ele estava cego? Não, ele estava cego literalmente, mas ele estava cego
religiosamente, Deus precisava tirar ele da religiosidade e trazer ele para a luz. O que é religiosidade, pastor? Tudo aquilo que você tem que fazer para Deus como obrigação. Se você é obrigado a fazer alguma coisa para Deus, então é religioso, não é espiritual. Se nessa casa aqui os jovens tiverem que fazer alguma coisa na base da pressão, então quem está governando aqui não é Jesus, é o pastor. Por isso que eu tenho muita cautela aqui em pedir favor, falar, gente, temos que trabalhar. Sábado agora temos uma reunião dos músicos. Só que além da reunião dos músicos, 5h30 eles vão estar cuidando, limpando a igreja, vamos carpir o mato aí fora, vamos trabalhar. Mas eu trouxe respaldo bíblico para eles. Falei, pesado, está aqui a Bíblia aqui, concordam comigo? Vamos trabalhar? Vamos. Falei para eles que os levitas lá atrás, uma das funções medíocres deles era tocar. O que eles menos faziam era tocar. O mais importante era cuidar. O chamado levita era cuidar e zelar da casa. Eu falei, gente, nós não estamos na ordem levítica, estamos na ordem de Melquisedeque. Eu falei, mas vamos usar isso, vamos trazer essa essência, vamos trazer essa base, vamos cuidar das coisas aqui, vamos carpir lá fora, vamos limpar a igreja, vamos organizar as coisas. Por quê? Para que o coração deles permaneça humilde. Músico é o cara mais orgulhoso que existe no mundo. Meu irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Nós precisamos ser conduzidos e receber visão através daqueles que já estão enxergando. Os homens que botaram a mão na minha cabeça, Luiz Hermínio, pastora Patrícia Cabral, que vai estar aqui agora, dia 27. Outros homens aí, como o Júnior, apóstolo Valdir Alves, homens que enxergaram, meu irmão, um dia ministraram sobre a minha vida e me fizeram enxergar, porque eu precisava enxergar. Olha para mim, você precisa enxergar, faz parte do processo. Deus te cega, para que você fique inutilizável para tudo aquilo que você acha que podia ser utilizável. Para agora Deus pegar e fazer você enxergar. E fazer o que, pastor? Nesse processo onde você fica cego, você se esvazia. Porque você só pode ser pleno do Espírito Santo se você se esvaziar. Meu irmão, Isaías capítulo 11 vai falar sobre a plenitude do Espírito, os 7 Espíritos de Deus. Olha para mim, é difícil ter os 7 Espíritos de Deus. Depois você vai lá e lê Isaías capítulo 11, olha para mim. Ser cheio do Espírito é uma coisa, ser pleno é outra. A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é orar em língua, sapateio. Nossa, o irmão estava cheio do Espírito Santo. Não, meu irmão, vai ler Isaías capítulo 11, os 7 Espíritos de Deus que estavam em Jesus, que foi para Paulo e que pode estar na minha, na sua vida. Eu e você precisamos da plenitude do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus governando a nossa vida. Aí você vai ler lá os 7 Espíritos de Deus. Não vou ter tempo agora, mas depois leia na tua casa os 7 Espíritos de Deus. Pastor, não entendi direito. Pega outra linguagem para você compreender. São 7 Espíritos que Deus libera sobre a igreja, que estava em Jesus e que agora é liberado sobre o apóstolo Paulo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Vamos para frente para nós ganhar tempo. Sexta coisa interessante e importante se falar nessa noite. E depois de alimentar-se, somente depois de se alimentar ele ganhou forças. A Bíblia fala, meu irmão, que ele se alimentou. Olha para mim, a revelação te dirige, mas o que alimenta a revelação é a palavra. Se eu tenho uma revelação de Deus, mas a palavra de Deus não está me sustentando, então não está sustentando a revelação. Se não está sustentando a revelação, isso quer dizer que pode, em qualquer momento, eu parar de andar na revelação. Olha para mim, look at me, por favor. Não se distraia agora. Eu sei que às vezes é difícil de meu irmão, é que a palavra que é sólida. Quer comer papinha, vai comer aí do lado. Do lado aí eles falam, traz o teu dízimo aqui que você está abençoado. Aqui não. Aqui é diferente, aqui você vai ter que prestar atenção. Você vai ter que se alimentar da palavra. A Bíblia fala que Saulo, imediatamente depois de ser curado, de cair as escamas dos seus olhos, e de ser cheio do Espírito Santo, agora o que aconteceu com ele? Alguém alimentou ele. Olha aqui para mim, você está aqui para ser alimentado. Se tem uma coisa nesses dias que nós estamos tendo escassez, é de palavra. Nós estamos vivendo a realidade do tempo do Egito, onde o povo não tinha o que comer na própria casa, faltava pão na casa do pão. Meu irmão, preste muita atenção nisso. O que vai sustentar a revelação de Deus na tua vida é a palavra.
Você não vai chegar em lugar nenhum se a palavra não sustentar você. Eu tenho falado aqui, profetizado, já estou vendo cair muitos impérios. Por quê? Porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele levanta. E se Ele levantou, Ele sustenta. Meu irmão, a palavra é quem nos sustenta. Preguei alguns dias atrás aqui sobre o verdadeiro evangelho. O que sustenta a tua vida é a palavra. Olha que a Bíblia fala. Dá um mute lá para mim naquele violão. Então, tira o cabo do violão lá. Pode tirar o cabo do violão lá. Acha lá o cabo do violão e tira. É o cabo que está com problema. Está mutado, mas aqui no retorno não está mutado. Olha que impressionante isso. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças. Porque as forças velhas para você não presta. Aquilo que você tinha carregado na tua vida. Opa, sou forte, sou um crentão. Meu irmão, Deus quer te dar novas forças. Quando Deus te transiciona, Ele te dá novas forças. Eu vou profetizar aqui na tua vida. Aqui hoje, nesse exato lugar, nesse exato momento, nesse exato lugar. Deus está te alimentando agora, meu irmão. E te dando novas forças. Não é força que vem do homem. Não é força que vem da religião. Não é força que vem do líder. É força que vem do alto. É a palavra. Por isso que o meu compromisso aqui é com a palavra. Eu não dou um conselho que não seja na palavra. Meu irmão, quem manda aqui nessa igreja é a palavra. Finalzinho de 2018, Deus me queimou no meu coração uma coisa que Martinho Lutero falou. Alguém chegou para Martinho Lutero e falou assim: nossa, o que você está fazendo que as coisas estão dando certo? Ele falou: não estou fazendo nada, é a palavra quem está fazendo nessa casa aqui. O que está acontecendo aqui, meu irmão, é a palavra que está fazendo. E o meu compromisso é único: pregar a palavra. E depois que você recebe a palavra, que você se alimenta, passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. O último processo, meu irmão, é o discipulado. Pastor, discipulado eu queria fazer discipulado. É um caderninho, uma apostilinha? Não, discipulado é andar junto. Eu falo para todo mundo aqui: pastor, você não tem discipulado na igreja? Tenho. Meu discipulado é o seguinte: é estarmos juntos, como o povo estava em Atos capítulo 2. E eles permaneciam todos os dias juntos, unanimemente. Todos os dias eles estavam caminhando junto. No templo, no pátio do templo, nas casas. Porque naquele tempo não podia se reunir todos os dias na igreja, por causa da perseguição, então se reunia nas casas também. Comer um churrasco por irmão. Meu irmão, discipulado não é sentar com você aqui e fazer uma escola bíblica dominical de manhã no domingo. Discipulado é andar junto, é você chorar com o teu irmão, é você ver o teu irmão chorando e você está ali com o teu ombro para ele confortar. E amanhã você está chorando, teu irmão está ali. É você está passando perrengue hoje, teu irmão está te ajudando. E amanhã você está bem, teu irmão passando mal e você está ajudando ele. Discipulado é caminhar junto. Agora veja bem, discipulado não tem a ver com gerar líderes e discípulos, mas gerar Cristo no coração de cada um. Porque quando eu ando com você, você comigo, nós permitimos com que Cristo seja gerado dentro de nós. Cristo não pode ser gerado em mim quando eu venho para a igreja e não tenho compromisso com os outros irmãos. Cristo só pode ser gerado quando o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. O Pai nosso que está no céu, quando nós entendemos que o reino de Deus é coletivo, como cantamos aqui no começo. Meu irmão, preste muita atenção. Nós estamos aqui para se ajudar uns aos outros. A Bíblia fala que depois que Saulo comeu, ganhou novas forças, ele se uniu aos discípulos. Por quê? Porque ele não era burro. Eu vou andar com quem já andou com Jesus. O cara não andou com Jesus literalmente, apenas teve um encontro com Jesus, uma luz mais forte que o sol. Não presenciou Jesus morrendo como João presenciou. Não presenciou os cravos na mão, quando os discípulos estavam juntos ali, reunidos, quando Jesus apareceu. Nem comer com Jesus ele comeu. Meu irmão, mas ele andou com os caras que estiveram com ele. Eu vou caminhar com esses caras, mano. Lá em Gálatas, Pedro pisa na bola. Saulo vem, pensa. Um cara que andou com Jesus sendo exortado por um cara que só teve um encontro com Jesus numa luz. Mas meu irmão, Saulo tinha sido transformado. Pedro ainda estava num processo de transformação. Pedro, ou você é crente ou não é. Ou você é judeu ou você
Você não pode ficar agindo desse jeito. Você não pode. Quando você está com os crentes, você é crente. Quando você está com os ímpios, você é ímpio. Peraí, alguma coisa está errada. Te converte, Pedro. É o último momento que você vê alguém dando uma paulada na cabeça de Pedro. Depois disso, você vai ver Jesus falando: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, olha para mim, não quer dizer que você não tem que andar com as pessoas lá fora. Você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Você precisa influenciar lá fora. Mas para Deus transformar você, é aqui dentro. Como eu falei no começo aqui, meu irmão, no começo da mensagem. O amor dele está criando forma. É quando eu e você conseguimos andar uns com os outros. Pare para pensar, Saulo agora está sentando e aprendendo com os caras que ele tinha acabado de matar ali atrás. Já pensou Saulo sentar na sala e os caras falando: lembra do falecido Estevão? Uau! E Saulo ali: meu Deus, fui eu. Já parou para pensar que Saulo estava ali agora andando com os camaradas, que era amigo de Estevão, o qual Saulo falou: pode matar. A Bíblia fala que Saulo pegou nas mãos as vestes de Estevão. Meu irmão, já parou para pensar? Eu vou contar um testemunho. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que o Júnior não está aqui hoje. Mas eu vou ser obrigado a confessar esse pecado, e ele vai lembrar. Se ele escutar a mensagem, ele vai lembrar. Eu com o Júnior hoje ele é policial, né? Office policy. Ei, o cara hoje é bombado, anda com 38 dele. Você vai abraçar ele de vez em quando e fala: opa, esse troço está me encostando aí. E o Júnior é uma bênção. E o Júnior veio para a igreja através do Bruno, porque o Bruno também era amigo do Júnior. Mas olha a loucura, meu irmão, preste atenção. O Júnior e eu estudávamos, acho que nós estávamos na 6ª, na 7ª série. E eu lembro que eu era encapetado, meu irmão. E eu lembro que um dia a gente discutiu, não sei porquê. Ele deve lembrar pelo quê, né? Porque ele foi a vítima. Mas eu lembro que eu dei um tapa na cara dele, que ficou a marca dos meus 4 dedos na cara dele. Pá! Júnior, se você estiver assistindo a mensagem hoje, me perdoa. A gente era criança, a gente estava na escola, eu acho que era 6ª ou 7ª série, eu dei um tapa na cara do Júnior, ficou meus 4 dedos na cara dele. Alguns meses atrás, botamos uma piscina aqui e eu batizei ele. Tá entendendo? Tá entendendo quando Deus te muda? Quando Deus te transforma? Meu irmão, o importante não é ministério. O importante é o chamado para você mudar e ser uma pessoa que você não era mais. É o transicionamento de Saulo para Paulo, meu irmão. Preste muita atenção no que eu estou te dizendo. Deus nos escolheu como instrumento precioso na mão dele. Quem diria que o cara que um dia eu dei um tapa, hoje né, meu Deus do céu. Ele é policial, vai dar um tapa pro cara agora. O Bruno conta que ele é nervosinho, cara. Ele é nervosinho. Mas naquela época ele levou um tapa e ele ficou olhando para mim. Eu falei: Jesus, cara. Quando ele veio para cá, eu falei: meu Deus, cara. Talvez amanhã o cara que você passou a perna esteja aqui, do teu lado. Talvez a pessoa que ontem você feriu, amanhã esteja aqui, falando para você: não, cara, vem aqui, eu quero te ajudar. Meu irmão, para você entender como Deus faz as coisas, para você compreender, o trabalho de Deus não tem a ver com o que nós vamos fazer, mas em nos mudar. Eu levei tapa de pastor que hoje eu sento na mesa para comer com ele. Não quer dizer que eu dou a mesma liberdade. Preste atenção nisso, meu irmão. Você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Mas você só pode ser usado perfeitamente afinado. Porque já viu um instrumento desafinado? Já percebeu quando algum instrumento é desafinado? Eu sei que você não tem muito percepção, mas você sente que alguma coisa está diferente. Se o violão estiver desafinado aqui, e todos os instrumentos estiverem afinados, ainda que você não entenda de música, você vai perceber que alguma coisa está estranha no louvor. Você não, talvez fale assim: olha, pastor, eu não sei o que é, mas estava estranho o louvor hoje. É porque uma corda do violão estava desafinada. Meu irmão, se tiver uma corda na tua vida desafinada, Deus não quer nos usar desafinado. Nós somos instrumentos nas mãos dele. E ele vai afiar eu e você, e afinar eu e você, para nos usar. Porque, meu irmão, não adianta eu apenas ter uma função e um serviço para Deus,
se eu não for verdadeiramente sido chamado para aquilo. Quando eu sou verdadeiramente chamado, Ele me afina. Se eu sou verdadeiramente chamado, eu sou um instrumento nas mãos dEle, meu irmão. E pastor, o que vai definir? É o serviço de qualidade que eu vou fazer? Não, mas é com que coração você vai estar fazendo. O reino de Deus não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu estou me tornando. Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está preocupado em mudar você. Você acha que Noé era reto e íntegro, mas você acha que a retidão e a integridade de Noé era antes da arca? Era no processo da arca. Noé foi convertido enquanto construiu uma arca, meu irmão. Enquanto você constrói algo para Deus, Deus constrói você. Esse é o processo do chamado de Saulo para algo surpreendente com que Deus usou ele. Saulo não era qualquer cara. Agora olha para mim. Na geração de Saulo, ele não era qualquer um. Na minha geração, eu e você não somos qualquer um. Ou seja, nós não vamos fazer como os outros estão fazendo. Nós não vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos passar pelo processo, e o processo vai nos afinar, para que nós sejamos verdadeiramente instrumento. Meu irmão, eu não quero ser apenas um servo, eu quero ser um instrumento. Qual é a diferença entre servo e instrumento? É que servo pode até fazer o que quer. Instrumento tem que fluir na forma com que o músico está tocando. A diferença de um servo, somente servo, e de um instrumento, é que o instrumento, ele não produz som sozinho. O instrumento não funciona se alguém não tocar ele. Isso quer dizer que você não vai funcionar. Esses dias não são dias de servir somente. Esses dias são dias de Deus tocar o barco. É aquelas famosas serenata lá em Veneza. O cara está dirigindo o barco, o outro está tocando aqui, ó. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus não quer apenas te usar. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Por quê? Porque o servo ainda pode fazer qualquer coisa do jeito que quer. O instrumento não. Se eu bater um dó maior no violão, não vai sair sol maior, vai sair dó maior. Se o Fabiano bater um sol maior no teclado, não vai sair dó menor, vai sair um sol maior. Ou seja, quem manda no instrumento é ele, e ele toca conforme ele quer. Meu irmão, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Se você estiver aqui, eu sei o meu super. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu o serviço não define o chamado, mas o chamado define o serviço. E quando o chamado define o serviço, ele define o serviço como um instrumento preciso. Meu irmão, deixa Deus te afinar. Deixa Deus cegar você aonde Ele precisa cegar você, para que você se torne inutilizável com as tuas ferramentas, para que você entenda que você é uma ferramenta nas mãos dEle. Deixa Deus trazer a revelação daquilo que Ele tem para a tua vida, do meio do todo. Deus tem um propósito para você, no meio de um propósito eterno. Deus tinha um propósito para Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Morrer na cruz. Mas morrer na cruz fazia parte de um propósito eterno. Qual? Salvar eu e você hoje, agora. Deixa Deus revelar para você qual é o propósito dele na sua vida. Depois disso, deixa pessoas que já passaram por onde você está passando agora te ajudar a te conduzir. Jesus aparece para você, Jesus se revela para você. Mas o fato de Jesus se revelar para você, no teu chamado, no teu ministério, não quer dizer que você não precisa do serviço dos outros. A mão precisa do braço, meu irmão. O pé precisa da perna. Uma criança, quando está no ventre da mãe, sendo formada por Deus, porque é Deus quem forma a criança, o pezinho tem que formar, mas a perninha também tem que formar. Porque se a perninha não formar, então quer dizer que o pezinho vai nascer no lugar errado. Isso vai tornar aquela criança deficiente quando ela crescer. E se ela se crescer deficiente, infelizmente ela se torna inutilizável para algumas funções.
Algumas crianças, por causa da deficiência, já viu? Eu conheço gente que não tem a mão, tem os dedos direto do braço. E ela não usa a mão conforme deveria usar. Por quê? Porque é inutilizável. Meu irmão, Deus não fez o corpo dele enfermo e deficiente. O corpo de Cristo é perfeito. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Então você é perfeito. E se você é perfeito, pode ter certeza. Talvez a pessoa que está do teu lado, você é o pé, e a pessoa que está do teu lado é a perna. Talvez você é a mão, e a pessoa do teu lado aí é o braço. Mas todos nós fazemos parte de um corpo, onde o cabeça é Cristo, meu irmão. Quem entende, quem recebe essa palavra? É uma palavra de ensino. É uma palavra de instrução, para que você compreenda. Não é uma palavra profética, ainda que tenha veios proféticos. Mas é uma palavra de ensino, para que você entenda que não adianta de nada você ter serviço e não ter chamado. Mais importante, meu irmão, do que servir, é ser um instrumento nas mãos daquele que toca você. Eu quero ser um instrumento, cara. Eu quero ser um instrumento. E sabe qual é o privilégio de ser um instrumento? É que quando o instrumento ele é tocado por um cara que sabe o que está fazendo, ele dá o melhor dele. O teclado não pode dar o melhor dele. O teclado não pode dar o melhor dele. Mas o Fabiano, manuseando o teclado, pode extrair do teclado o melhor. Olha para mim, eu sozinho não posso produzir nada. Mas aquele que toca a minha vida, cara, pode produzir belos sons através da minha vida. E o versículo 20, para terminar. Após isso, o que aconteceu? Saulo agora começa a pregar. Meu irmão, entenda, é um processo. Começa a pregar que Jesus é Senhor. Agora ele começa a pregar aquilo que ele creu, que só existe um suficiente. Meu irmão, não é a palavra que prega Jesus, é a tua vida. Se você deixar Deus tocar a tua vida vai tocar vidas. Se você deixar Jesus tocar você como um lindo piano, pode ter certeza, meu irmão, você não vai precisar fazer nada. Você vai ser como cartas vivas, como o apóstolo Paulo vai dizer. Nós somos cartas vivas. Sabe o que é interessante sobre carta? Primeiro, não é você que escreve. Se você é uma carta, alguém está escrevendo em você. Segundo, existe um destinatário. E existe o remetente. Existe aquele que está escrevendo, que está enviando. Existe aquele que vai receber a carta. Esse mundo é aqueles que vão receber essa carta. O destinatário do Senhor é esse mundo. A carta é você, quem está escrevendo a carta é Ele. Você não pode escrever a carta. Uma carta não se escreve sozinho, meu irmão. Quando a gente entender isso, a nossa vida vai pregar Cristo. Como dizia a música do Lucas Souza há um tempo atrás. Que minha vida cante a ti. Meu irmão, a tua vida e a minha vida. O apóstolo Paulo tem um monte de ensinamento dele aqui. Um monte de ensinamento. Mas quando você olha para a vida dele, cara, a palavra é respaldada pela vida dele. Tudo que ele pregou, ele viveu. Tudo que ele falou, ele exerceu. E quando ele terminou, ele disse: olha, combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha... Sabe por que tem um monte de crente que não consegue terminar a sua caminhada com Cristo? Porque não passa pelo processo da afinação. Que nessa noite você entenda que Deus está te afinando nesses dias. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não mereço. Obrigado, Fabiana. É essa mesmo. Sua misericórdia, mas tu vieste. Feche teus olhos, levante as mãos. De longe eu escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo, o pecador. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador.
declare Redentor, livrastes a mim. Jesus livrou Saulo dele mesmo. Jesus quer livrar eu e você de nós mesmos. Salvador.